Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Roberto Fernandes e já voltamos aí com a sequência da resolução de questões aí para PCDF. Então, como você já sabe, curta, compartilha, aperta o sininho, toda aquela história lá que tá aparecendo aí, levanta e vai, já vamos para a vinheta porque aqui não vamos de enrolação não, meu irmão, vamos detonar em questões. Show, já voltamos! Beleza? Então já vamos começar aí. Então já vamos aí detonando. Vamos aí para a questão número 11. Lembrando que a gente vai seguir esse ritmo aí até a gente completar 100 questões de direito penal conforme combinado aí no primeiro vídeo, beleza? Questão número 11 diz: aplicação do princípio da consunção, agora me trabalhar uma parte de princípios aqui, pressupõe a existência de ilícitos penais que funcione como fase normal de preparação ou de execução de outro crime com um evidente vínculo de dependência ou subordinação entre eles. E aí, certo ou errado? Aí você já conhece o nosso esquema, você pausa, responde, volta comigo que eu já vou direto, beleza? Que quando eu falo de princípio da construção, eu estou dizendo o seguinte, que vai existir um crime meio que ele será necessário para um crime fim. E aplicar o princípio da construção significa, eu consumando esse crime fim aqui, eu não vou responder por esse crime meio. Então, qual o exemplo aí que normalmente as bancas, né, a CESP gosta de trabalhar? É o crime de homicídio. De homicídio com arma de fogo. Arma de fogo. Vamos pegar esse exemplo aqui, arma de fogo. Então, olha só. Para eu poder matar alguém usando a arma de fogo, eu tenho que estar com a arma de fogo. Então, eu posso estar portando, né, responder pela posse ou porte da arma de fogo. Porém, quando eu mato alguém utilizando a arma de fogo, eu só respondo pelo crime de homicídio e não pelo porte ou posse da arma de fogo. Por quê? Devido ao princípio da construção. Show de bola? Beleza. Já que você entendeu isso aqui, ficou fácil aqui e vamos responder então. A aplicação do princípio da construção pressupõe a existência de ilícitos penais que funcionem como fase normal da preparação, olha lá, a arma de fogo no crime de homicídio, como eu falei como exemplo, ou da execução, olha a arma de fogo novamente aí, de outro crime, a arma de fogo, posse ou porte, mas eu quero cometer o homicídio com evidente vínculo de dependência ou subordinação entre eles. Olha aí, ó, bem caracterizado no quesito, o exemplo que eu utilizei, né? Homicídio com arma de fogo. Então essa questão está completamente correta, não tem muito dor de cabeça. Vamos lá. Gabarito, certo. E aí, os comentários, ocorre a aplicação do princípio da construção ou o princípio da absorção quando o crime é meio necessário para a consumação de outro. A ultratividade aplica-se à lei penal somente se ela for excepcional ou temporária. Primeiro você tem que lembrar e tem que entender o que é ultraatividade, ok? Ultraatividade é quando eu tenho uma lei A, vamos exemplo, lei A aqui. E aí ela é revogada, mas ela continua surtindo efeito mesmo na vigência de outra lei, que seria uma lei B. Ok? Essa ultratividade seria isso daqui, bem resumido para vocês. E aí, normalmente, essa ultratividade, eu vejo ela acontecer muito na lei temporária e lei excepcional. Lei excepcional e temporária. Beleza? Show de bola. Mas a questão fala aqui que ela aplica-se somente. O que deixou errado essa questão é esse somente aqui. Esse somente está errado. Por quê? Porque eu posso ter a ultratividade no exemplo de uma lei menos gravosa. Então eu tenho uma lei que vai favorecer o réu de alguma forma. E ela vai retroagir? Vai. Tudo bem? Então, essa aí seria uma situação interessante aí. Então, essa questão aqui está errada. Vamos confirmar aqui, de acordo com o gabarito oficial, está errada, porque existem outras hipóteses de ultratividade, como no caso de uma lei menos gravosa. 13. O que diz a questão 13? Outro, ainda que seja o momento do resultado, ainda que seja outro o momento do resultado.
Então, de novo, considera-se praticado crime no momento da ação ou omissão, ainda que seja o momento do resultado. Então, querido, o que está certo ou está errado isso aqui? Ao falar de tempo, tempo e lugar do crime, a CESP gosta de perguntar de duas formas. Ou ele pergunta direto, né, a letra da lei, que seria o artigo 4º e o artigo 6º. Então ele pode perguntar a letrinha da lei, que é o artigo 4º e o artigo 6º, ou ele pode perguntar utilizando, que você vai utilizar essa mnemônica aqui, ó, luta. E com essa mnemônica luta aqui, você normalmente vai gabaritar todas as questões sobre questão de tempo e lugar do crime. Então, o que significa luta? Ó, lugar do crime aplica o quê? A ubiguidade. Tempo do crime, teoria da atividade. Show de bola? Então, com isso aqui a gente mata basicamente todas as questões referentes ao tema de tempo e lugar do crime. E aí, como eu falei, ou ele vai te perguntar a letra seca da lei, como é a questão em tela aqui, ou vai perguntar referente à teoria do lugar do crime, adota a teoria da atividade. Referente ao tempo do crime, adota a teoria da ubiguidade. E aí, meu amigo, qual é o gabarito? Então, essa questão aqui, a número 13, ela está correta, ok? Porque aí eu tenho o artigo 4º aqui, estampado, a letra da lei. Então, olha lá, gabarito certo, ok? E isso aqui, olha lá, artigo 4º, tempo do crime. Ok? Então, tempo do crime, atividade, lugar do crime, ubiguidade. Show de bola? Bora para a próxima questão. Próxima questão, número 14. Considera-se praticado crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Aqui, meu amigo, nós temos a literalidade do artigo 6º do Código Penal. Então a questão está certa. Então aqui ele cobrou letrinha da lei. Cobrou letrinha da lei é gabarita, viu? Não tem o que fazer não. Então certo, artigo 6º que ele está falando sobre o lugar do crime. Beleza? Vamos lá para a questão número 15. Lei excepcional e lei temporária, ou lei temporária, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência, ainda que no momento da condenação do réu não mais vija ou ainda que tenham cessado as condições que a determinaram a sua aplicação. Amigo, ele está perguntando aqui se você conhece a ideia aqui da ultratividade. A gente já trabalhou isso aí na questão anterior, né? Ultratividade. E a gente já trabalhou isso e você sabe que a lei temporária e a lei excepcional, elas possuem essa característica de ser ultrativa, ok? Então essa questão aqui está completamente correta. Olha lá, gabarito certo. E aí, teoria. Segundo o princípio da intervenção, o direito penal somente deverá cuidar da proteção de bens mais relevantes e imprescindíveis. Olha aqui, normalmente a CESP gosta dessa palavra aqui, ela ama. Imprescindível e prescindível para derrubar o candidato. E aí, o princípio da intervenção, direito penal somente, olha a palavra somente aqui, ó, deverá cuidar da proteção dos bens mais relevantes e necessário, né, à vida social? Com certeza. Então, essa questão está corretíssima. Tá aqui, ó, direito penal é a famosa última ratio, se cair na sua prova, tudo bem? Somente ela entra em ação quando os outros ramos do direito, né, as outras áreas do direito se mostrarem eficazes, não se mostrarem eficazes. Tranquilo? Beleza, então vamos lá adiante. Questão número 17. O que diz a questão 17? Depreende-se do princípio da lesividade que a autolesão
em regra, não é punível. Ele está dizendo que, de acordo com o princípio da lesividade, a autolesão, quando cometida, não é punível. Então, olha só, eu vou me lesionar, vou pegar aqui, vou me cortar, vou dar pancada, por quê? Porque eu estou revoltado da vida. Eu vou responder por um crime de autolesão, por lesão corporal? Não. Beleza? Por quê? Por força do princípio da lesividade. Aqui está correto. Só que aí ele fala, em regra não é punível. Como assim, em regra não é punível? Porque, querido, como eu disse, se eu me autolesionar, se eu, por exemplo, pegar uma marreta e quebrar o meu carro, eu vou responder por crime de dano? Não, porque o bem é meu. Tá? O bem ali, no caso do carro, eu posso, ele é disponível. Tudo bem? Beleza. E se eu me matar, o suicídio, eu vou responder por qual crime? Nada. Não vou responder por nada, tá? Tranquilo. Mas existe alguma situação que, se eu cometer a autolesão, eu vou responder por algum crime? Existe. Por exemplo, eu vou me lesionar, ok? Vou me lesionar para receber um seguro. Ou eu vou pegar o meu carro, vou destruir aí para dizer que foi roubado para receber o seguro. Aí eu respondo, beleza? Então fique esperto com isso. Então essa questão aqui, ela está completamente correta. Tranquilo? Vamos ver aqui o gabarito oficial. Olha lá, está certo. E aí fique atento, que é o que eu acabei de comentar, o artigo 171, que diz fraude para o recebimento da indenização ou valor do seguro. Então aí é o que eu havia comentado, utilizado como exemplo. Se você destruir total ou parcialmente, ocultar coisa própria, ok? Com a intenção de receber indenização ou valor do seguro. 18. A questão número 18 diz: o Instituto do Abolicio Criminis refere-se à supressão, olha isso, ó, no caso a retirada, né? A supressão da conduta criminosa no aspecto formal e material. Até aqui, meus amigos, isso está correto. Enquanto o princípio da continuidade normativa típica refere-se apenas à supressão formal. Olha que questão boa. E aí é importante você conhecer. A CESP ama perguntar essa ideia aqui, né? Do que seria esse princípio da continuidade normativa típico. Ela gosta muito. Então vamos lá. Abolir-se o crime, você já sabe, já conversamos, é quando uma nova lei acaba revogando outra lei, ou seja, abolindo um fato que até então era tido como criminoso, deixa de ser criminoso. O exemplo aí é o adultério. Tranquilo? Beleza. E agora, o que seria esse princípio da continuidade normativa típico? Seria assim, amigos, ó. Eu tenho uma conduta A. Essa conduta A seria um fato, um crime. Beleza? E aí, vamos dizer que esse crime aqui estaria um exemplo, tá? O artigo 3. Artigo 3º. Aí vem uma nova lei ou uma situação que esse crime aqui não existe mais no artigo 3 e ele vai lá para o artigo 6º. Eu só estou dando exemplo qualquer aqui, tá? Referente à letra da lei. Então, o artigo 6º. Então, olha o que aconteceu. A conduta continua criminosa, mas ela não está mais lá no artigo 3º, ok? Mas sim aqui, como crime, a mesma conduta, ou seja, a conduta A, como criminosa. Tudo bem? Então, essa é a ideia da continuidade normativo típico. Vamos apagar esse rascunho aqui. Para você, já anotou aí, tá tranquilo? E com isso, a gente já olha o gabarito aqui. Então, essa questão aqui, ela está totalmente correta. Vamos verificar, gabarito certo, olha lá. E aí, tem aqui, deixa eu sair da frente para você poder copiar se você quiser, dá o print screen aí e copia, tá bom? Então, vamos aqui voltar. Então, abolite o crimes é retirada da conduta tida como criminosa do âmbito jurídico, exatamente isso. E a questão da continuidade normativa típica está aqui no exemplo do artigo 214,
que trata sobre o atentado violento ao pudor. Ele foi revogado, 214, e agora está lá dentro do artigo 213. Tranquilo? Show de bola. Levanta e vai. Próxima questão. Questão número... Tá certo? Eu acho que eu pulei. Não, questão 18, tá certo? Questão 19. Então, questão 19. O que ela diz aqui para a gente poder resolver? Dado o princípio da intranscendência da pena, então ele quer trabalhar o princípio da intranscendência da pena. O condenado não pode permanecer mais tempo preso do que aquele estipulado pela sentença transitada e julgado. Então, senhores, o cara foi condenado a 10 anos e ele fica 12 anos. Isso daqui refere-se ao princípio da intranscendência da pena? Com certeza que não, né? O princípio da intranscendência da pena é que a pena do condenado não vai ultrapassar a pessoa do condenado. Então essa questão está completamente cagada, ela está errada. Vamos confirmar aqui, gabarito errado, por quê? E aí eu deixo um comentário para você. O princípio da intranscendência veda que a pena seja aplicada a pessoa diversa daquela que foi condenada. Tranquilo? Vamos para a nossa última questão desse vídeo. Vamos lá, questão número 20, e já respondendo aqui. O princípio da adequação social, então agora vamos trabalhar o princípio da adequação social. Surgiu como uma regra de hermenêutica, ou seja, possibilita a exclusão de condutas que, embora se ajustem formalmente a um tipo penal, tipicidade formal, não são mais consideradas objeto de reprovação social e, por essa razão, se tornaram socialmente aceitas e adequadas. E aí, senhores, certo ou errado? Então, o que ele está dizendo? O princípio da adequação social está dizendo que existe lá a lei tipificando o fato, ok? Então, eu vou colocar aqui como fato A. Então, se você cometer o fato A, você vai cometer crime. Então, vou colocar aqui, você responderá por crime. Mas, pelo princípio da adequação social, essa conduta passa a ser aceita pela sociedade como um todo. Então, ela não é mais considerada objeto de reprovação social, como era na época que a lei foi feita, por exemplo. Ok? Então, e aí? Certo ou errado? É isso mesmo? Exatamente isso. Então, essa questão aqui, ela está correta. Beleza? Então, olha lá. Certo? E aí, no comentário tá lá. Essa é a própria definição do princípio da adequação social. Beleza? Então, a gente já finalizou mais uma sequência de questões. Depois a gente retorna e vamos lá. Como eu prometi para vocês, vamos ter mais ou menos aí 10 vídeos aí detonando 100 questões